Atos 2, versículo 36 até o final do capítulo, versículo 47. Todos achamos? Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Diante desse texto que nós lemos, eu queria que você pensasse a respeito de como está a nossa igreja. Lembre dos dias em que ela começou. Talvez você estava presente nesses primeiros dias. Ou lembre dos dias quando você a conheceu, quando você chegou a essa igreja. Desse tempo para cá, como ela está. Talvez, no primeiro momento, a primeira coisa que se repare são as instalações. E aí você começa a olhar para o salão de cultos e reparando: nossa, precisa fazer melhoria nisso. As dependências, então, sanitários, estacionamento, pintura, precisamos de melhorias. Talvez a acústica desse salão, que não é tão boa, você tem que prestar muita atenção para conseguir entender o que está sendo dito. O equipamento, você serve em algum ministério e percebe que o equipamento precisava ser melhorado, precisávamos de novos equipamentos. Como estão as finanças da igreja? Como estão os gastos, as entradas? Como estão as cadeiras? Quanto tempo são as mesmas cadeiras? Cadeiras que muitas vezes incomodam, porque não são tão confortáveis. Como estão as mídias sociais da imagem? Como as pessoas veem a nossa igreja lá fora por conta das mídias sociais? Todas essas coisas são importantes, as que eu menciono aqui? Sim ou não? Sim, porque provavelmente você pensou em algumas delas e concordou comigo. Realmente precisamos melhorar isso. Elas são importantes, mas há outras coisas que, numa lista de prioridades, são mais importantes do que essas. Com certeza. Que coisas são mais importantes do que essas que eu acabei de mencionar e que talvez são as primeiras coisas que vêm à mente das pessoas quando a pergunta é feita: como está a igreja? São essas coisas mais importantes para pensar de como está a igreja? Não. Como a igreja começou? O que havia na igreja quando ela começou? Com que essa igreja se preocupava? Como é que ela estava? Acabamos de ler o começo da igreja, pelo menos a igreja em Jerusalém. E nós estamos diante do início do livro de Atos. Jesus ressuscitou, como vimos no domingo passado, apareceu para os discípulos, comissionou os discípulos a esperarem em Jerusalém
a promessa do Espírito Santo seria cumprida, eles receberiam o Espírito Santo, e aí seriam testemunhas de Jesus por toda a terra. E é o que acontece no capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo se manifesta, é enviado, os apóstolos são cheios do Espírito, começam a pregar, e pregar em outras línguas, aquele texto famoso, e aí as pessoas não estão entendendo, há uma multidão em Jerusalém, eles não entendem o que está acontecendo e eles querem entender. Alguns começam a zombar do que está acontecendo. Pedro então se levanta e Pedro faz um discurso, um longo discurso. E o que nós lemos é o final do discurso de Pedro e o que aconteceu depois disso. Então, diante desse texto que nós lemos, eu gostaria de sugerir 3 elementos que estavam presentes nessa igreja quando ela surgiu. A igreja em Jerusalém começou, primeiro, ela começou constrangida pela obra de Cristo. A igreja de Jerusalém começou constrangida pela obra de Cristo. Leia comigo novamente os versículos 36 e 37. Atos 2. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro nem teve a oportunidade de terminar o seu sermão. Ele simplesmente está pregando e as pessoas o interrompem. E em que momento ele chega da sua mensagem para ser interrompido? Ele está contando, desde o início da sua mensagem, que o que está acontecendo ali é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o que deu início a esse cumprimento? A vinda de Jesus à Terra. O nascimento do Deus homem, que viveu nesse mundo como o homem perfeito, mas morreu naquela cruz e ressuscitou. E é isso que ele está dizendo. E ele diz para aqueles judeus que estão ali em Jerusalém, foram os responsáveis por crucificar Jesus. E ele diz: esse que vocês crucificaram, ele realmente era o Messias de Israel, e Deus o fez Senhor e Cristo. Ele realmente é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. E então, diante dessa notícia de que nós crucificamos o Filho de Deus, nós crucificamos o Messias de Israel, nós rejeitamos o nosso Salvador e pelo contrário o matamos, o povo então reage. E a expressão que é usada no versículo 37, que na minha versão está traduzido como comovidos, muito comovidos, na sua talvez mais antiga é compungiu-se-lhes o coração. A ideia é de uma ferroada. Quem já tomou picada de abelha, de cobra, de escorpião ou de qualquer outra coisa sabe o que é uma ferroada? É mais ou menos isso, só que é uma ferroada no coração. Diante da notícia de que eles mataram o Salvador do mundo, então eles sentem uma ferroada no coração, e a resposta deles é fazer a pergunta: o que vamos fazer? A igreja em Jerusalém começou constrangida pela obra de Cristo. A consciência de que os nossos pecados foram aqueles que crucificaram a Jesus. Saber disso deveria nos levar à seguinte pergunta: o que fazer? Se eu, por minha culpa, por minha causa, o Filho de Deus foi crucificado, o que eu devo fazer para não encarar a ira do Deus Todo-Poderoso? Essa pergunta deve ser feita para qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus. É a primeira pergunta. O que fazer então? Se eu estou perdido, se eu estou condenado, o que fazer? O que fazer daqui para frente com a minha vida? O que eu vou fazer, por exemplo, com todas as áreas, com o meu caráter aqui dentro? O que eu farei diante dessa notícia? O que fazer diante dos hábitos que eu tenho dia após dia? O que fazer no meu casamento? O que fazer na criação dos meus filhos? O que fazer com a minha família como um todo? O que fazer com o trabalho? No trabalho, como eu devo ser? O que fazer diante disso? No estudo, o que fazer no estudo? O que fazer com a minha carreira? Pedro, responda. Se os meus pecados crucificaram o Salvador, o que fazer diante disso para que eu não seja punido? O que fazer daqui para frente? Você já fez essa pergunta? O que fazer, Deus? Eu percebi que sou culpado, o que fazer? Como igreja nós temos feito essa pergunta. Jesus, realmente
O que fazer? O que o Senhor quer que nós façamos? O que o Senhor tem a dizer para nós? A igreja em Jerusalém começou constrangida pela obra de Cristo. A nossa igreja está constrangida pela obra de Cristo? É uma igreja que pergunta: o que fazer, Jesus? Segundo elemento presente no início dessa igreja. A igreja em Jerusalém começou arrependida e obediente. Arrependida e obediente. Novamente, acompanhe comigo a leitura dos versículos 38 até 41. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja em Jerusalém começou arrependida e obediente. O que fazer, Pedro? Diante da culpa dos meus pecados, o que fazer? Pedro responde: vocês vão fazer duas coisas. Primeiro, vocês vão se arrepender. Arrependimento, em termos bíblicos, vai além de você sentir remorso, sentir culpa de algo e não querer mais fazer aquilo. É muito mais profundo. Arrependimento, em termos bíblicos, significa o seguinte: desde que você nasceu, você está indo em direção contrária a Deus. Você foge de Deus. E tudo que você faz é para se esconder dele, mesmo que você não saiba. Você segue as inclinações da carne. Você segue o curso deste mundo. E o arrependimento bíblico é o momento em que você se dá conta disso. E você, ao invés de continuar fugindo de Deus, você para, você se volta para a presença de Deus, para a pessoa de Deus, e você começa a andar em direção a Deus, e não mais fugindo de Deus. Isso é arrependimento genuíno, arrependimento bíblico. E é isso que Pedro está dizendo para os seus ouvintes. Vocês não devem só ficar tristes porque vocês crucificaram o Filho de Deus. Vocês devem mudar de direção na vida de vocês. Vocês devem parar de virar as costas para Deus e se colocar de frente para Deus e buscar a Deus. É isso que vocês deveriam fazer. E como isso é possível, Pedro? A segunda ordem dele nos mostra como é possível esse arrependimento acontecer. Ele diz: vocês agora vão ser batizados em nome de Jesus. Então essa guinada, essa virada de caminho, esse retorno para o Deus que nos criou, passa pelo processo de você reconhecer Jesus, crer em Jesus. O arrependimento sincero e genuíno envolve a fé em Jesus. Então como é que eu tenho coragem e ousadia de agora me voltar para Deus sem medo de ser castigado pelos meus pecados? Pelo que Jesus fez. Então, perdoado pelo sangue de Jesus, então eu volto e ando em direção a Deus. Um bom exemplo do que é realmente o arrependimento está no versículo 40. Porque Pedro disse muito mais coisa para aquele povo naquele dia, a gente não tem tudo o que ele disse, mas tem um resumo. E o autor de Atos nos mostra, com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Isso aqui é o arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é você reconhecer que está num caminho perverso, junto com pessoas que estão no mesmo caminho. E o arrependimento verdadeiro é: eu quero sair desse caminho. Eu não quero mais andar junto com essas pessoas, para o buraco que era para onde eu estava indo. Então eu quero me livrar dessa geração corrupta, eu quero deixar de fazer parte dessas pessoas, desse grupo. Então aqui está a resposta sobre o que fazer. Se eu sentir a ferroada do confronto aos meus pecados dentro do meu coração, e eu identifico e faço a pergunta: o que fazer? Aqui está a resposta. Sabe o que fazer? Faz o que Deus diz. Simples assim. Faz o que Deus manda. Ouça o que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a dizer: se arrependa. Se arrependa e me obedeça. Foi o que eles fizeram. Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados. E o que acontece com a turma? O versículo 41 diz para nós: as pessoas que aceitaram a palavra de Pedro foram batizadas. Se elas foram batizadas é porque primeiro se arrependeram.
Elas ouviram. A igreja em Jerusalém começou arrependida e obediente. A pergunta é: você já se arrependeu? Já mudou de direção? Você tem obedecido? Você continua arrependido? Porque talvez você lembre lá no início: sim, eu me arrependi. Eu lembro o dia que eu levantei a mão para Jesus. Eu lembro o dia que eu vim à frente, eu lembro o dia que eu fui batizado. Mas desde aquele dia você continua obedecendo? Você está em qual caminho? Naquele que agora é de frente para Deus, buscando a Deus, ou você está naquele que é de costas para Deus, como antes de ter aceitado Jesus? Só você pode responder essa pergunta. Você realmente está vivendo como alguém arrependido? Alguém que mudou de caminho? Ou simplesmente continua do jeito que estava antes de Jesus? A igreja em Jerusalém começou arrependida e obediente. A pergunta é: nossa igreja está arrependida e obediente? Terceiro elemento que nós vemos nessa igreja, no início dela. A igreja em Jerusalém começou perseverante em se reunir. Perseverante em se reunir. Acompanhe comigo a leitura novamente, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja em Jerusalém começou perseverante em se reunir. A palavra que nós lemos no versículo 42, perseveravam, traz a mesma ideia de dedicação, uma dedicação constante, um extremo zelo, uma profunda vontade, um cuidado constante. Eu quero isso e eu busco isso todos os dias. E o que eles buscavam juntos? Primeiro, eles buscavam o ensino, a doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que queria ouvir a palavra, que tinha sede da palavra, que se debruçava aos pés dos apóstolos, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É isso que eu quero ouvir Deus. Segundo, eles se dedicavam à comunhão. Comunhão é além daquele momento do chazinho depois do culto. Comunhão tem a ver com o que nós temos em comum, e por isso compartilhamos do que temos em comum. Na sua família, as pessoas têm algo em comum. Elas têm o mesmo sangue, elas vivem na mesma casa e compartilham disso todos os dias. É uma comunhão. E aqueles novos convertidos a Jesus tinham comunhão. O que eles tinham em comum? Tinham Jesus. Todos estavam mudando de caminho, todos estavam indo em direção a Deus. Isso era o que eles tinham em comum. Uma igreja que começou compartilhando o que eles tinham em comum. Era disso que eles falavam, era isso que eles valorizavam, era essas trocas de experiências e de palavras de encorajamento que eles tinham. Terceiro, eles se dedicavam à ceia. Partir do pão, óbvio, tem uma referência a uma refeição, mais para frente diz que eles comiam juntos. Mas pense na cabeça de um discípulo, ou daquelas pessoas que viveram logo no início da igreja. Partir do pão traz uma memória muito clara para aquelas pessoas. Lembra daquela quinta-feira anterior à Páscoa, quando Jesus antecipa a refeição de Páscoa com os discípulos, parte um pão e divide a eles e diz: comam, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Bebam do cálice, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o partir do pão também tinha principalmente esse sentido.
Vamos lembrar daquilo que Jesus fez e nos mandou repetir. Vamos comungar à mesa do Senhor. Quarto elemento, eles se dedicavam, ainda no versículo 42, à oração. Como é interessante, para fazer uma reunião de oração, a gente precisa ter uma data marcada no calendário. Tem que lembrar a pessoa que ela tem que orar. E aí, se você marca a reunião de oração, quantos a gente tem? Tem uma meia dúzia de gato pingado, tudo cansado, dia de trabalho, estafado, mas está lá. E os demais, onde estão? Como é a nossa cultura, né? Eu fico imaginando aqui se tinha algum pastor nessa época que ficava implorando, gente, vamos vir na reunião de oração. Nós precisamos orar, não era isso que precisava ser dito. Eles sabiam que eles precisavam orar. E eles se dedicavam em orar. Não só eu e Deus, mas eu junto com os meus irmãos. Eles se reuniam para isso, para orar. Com ou sem programação, com gente mandando ou desmandando. Eles queriam falar com Jesus. Depois nós vemos a partir dos versículos 43 até 45, que eles também se dedicavam ao serviço. E o serviço aqui tem uma característica muito marcante. Eles perceberam que havia pessoas com necessidade, então alguns vendiam suas propriedades, não todas, né? Você não ia ficar sem casa, mas vendiam aquilo que dava para vender para poder ajudar os outros. Eram pessoas que viam as necessidades dos outros e serviam aos outros. Como é difícil fazermos isso hoje em dia. Como é difícil ver generosidade nos nossos dias. E muitas vezes não é generosidade que a gente vê, é apenas um ato religioso constante. Dei meu dízimo, fiz minha parte. Não era isso que acontecia nessa igreja. Eles também se dedicavam, por último, ao culto. Bom, que história é essa? Versículos 42, 46 e 47 mostram que eles continuavam se reunindo no templo, nas casas, e eles louvavam a Deus de coração, estavam juntos louvando a Deus. Era a maneira de cultuar deles. Hoje na nossa cultura o culto acabou se resumindo a um dia só, ou de manhã, ou à noite, ou nos dois períodos. Independentemente, eles queriam cultuar, eles queriam louvar a Deus juntos. E faziam o que podiam para se ver e fazer isso. E diante de tudo isso, o que acontecia? Versículo 47 termina dizendo que Deus usava toda essa perseverança, todo esse testemunho para atrair pessoas à igreja, para acrescentar pessoas à igreja. Perceba, não tinha um ministério de evangelismo na igreja, era natural, porque as pessoas ao redor respeitavam aquela comunidade, porque viam que eles eram diferentes, e Deus ia atraindo pessoas para aquele grupo, pessoas que iam conhecendo Jesus naturalmente através da vida daqueles crentes. Agora eu quero perguntar para nós, precisamos perguntar, somos perseverantes em nos reunir? Há em nós o desejo de realmente aprender da palavra, de estudar a palavra, de tirar dúvidas, de ficar muito claro que eu entendi o que Deus quer de mim? Há um aproveitamento daquilo que é dito, semana após semana, seja nas casas, nos grupos, seja aqui nesse prédio. Realmente você tem perseverado no que tem ouvido? Há em nós dedicação à comunhão, de estar juntos, de compartilhar as bênçãos que Cristo tem feito na nossa vida, de compartilhar as dificuldades, de orarmos uns com os outros? Há em nós isso? Ou só aquela comunhão de tipo, o time ganhou ou perdeu, né? Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, preciso ir embora, rapaz, tenho minha vida. Você eu vejo domingo que vem. Isso não é comunhão. Há em nós um profundo desejo de participar da mesa do Senhor. Não sei se você já reparou, mas nós temos ceia nessa igreja a cada 15 dias. Semana sim, semana não. Se depender de mim, todo domingo. Um dia chegaremos lá. Porque é bom lembrar do que Cristo fez naquela cruz. Qual foi a última vez que você participou da mesa do Senhor? Que você se preparou para esse momento? Ou simplesmente, hoje tem ceia, não vou tomar porque briguei com a minha esposa, com o meu marido. Há em nós o profundo desejo de orar. Quão gostoso, quão belo é ver, acabando o culto, um irmão abraçando o outro e orando ali mesmo. Por vezes nós dizemos, vou orar por você, irmão. Esquece, né? Nem vai lembrar durante a semana. Mas não só isso.
Há em nós esse profundo desejo de ver uns aos outros para orar, e não só ficar falando mal da vida dos outros, ou não só ficar falando sobre as coisas da vida, mas orar. Orar por todos esses motivos, mas orar, falar com Jesus. Isso nos impede de pecar muitas vezes. E como é que você vai abençoar Jesus e depois amaldiçoar o próximo? É difícil, né? Então a oração também previne, protege contra o pecado. Há em nós um profundo desejo e perseverança em servir aos outros. Eu te convido, acabando o culto, você passar na cozinha e abrir aquela despensa. Essa semana nós tivemos, após o culto, no domingo à noite, uma cristocidência. Parecia um casal, nós estávamos fechando o portão. O casal precisando de comida. Algumas sacolinhas que conseguiu arrecadar em algumas casas. Então nós voltamos, abrimos a despensa e só tinha açúcar. Sacos e sacos de açúcar. E ele ainda é diabético. O que eu ia fazer? Eu dar o açúcar para ele. Pegamos um pacotinho de pipoca que está para as crianças e demos. Tinha as roupas do bazar, que bom que tinha. Eles pegaram algumas coisas. Nós estamos realmente dedicados e preocupados com a necessidade dos outros? No início do ano passado, nós ajudávamos quase 15 famílias com cestas básicas. Hoje sequer conseguimos juntar 3, 4 cestas básicas. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Nós estamos realmente dedicados ao culto ao Senhor. Eu quero estar junto com esse povo. Eu sinto falta disso, eu preciso disso. Aqui é um vestiário. Pensa no jogo. Nós estamos lá fora na batalha, na luta, e quando nós nos reunimos aqui é o momento de ouvirmos as instruções do treinador, dizendo, olha, vai para cá, faz aquilo ali, isso aqui está sendo feito errado, e nós nos encorajamos, nós podemos nos ver e nos exortar mutuamente, servir mutuamente para sair por aqueles portões, animados, prontos para a batalha, para mais uma semana, para depois voltar aqui e fazer isso constantemente. Agora pense em quem não faz isso. O primeiro elemento que mostra que a pessoa está com problemas na vida dela, ela para de congregar. E se ela para de congregar é porque ela já parou de orar faz tempo, ela já não está mais lendo a Bíblia, ela já não está mais exortando pessoas, ela já não está sendo exortada, ela já não está evangelizando pessoas. Essa igreja tinha vontade de se reunir. Você tem? Você está congregando? Aproveitando? Servindo? Talvez é por isso que o Senhor não tenha atraído tantas pessoas. Talvez é por isso que a gente olha e fala, mas cadê as conversões? Porque vai atrair para o quê? O Senhor vai trazer pessoas para onde? Para que tipo de igreja? Era assim que a igreja de Jerusalém estava. Constrangida pela obra de Cristo, arrependida e obediente, e perseverante em se reunir. Mas por que eles estavam assim? Talvez você agora está com um monte de sentimento de culpa, né? Ah, que vida desgramenta que é a minha. Me perdoa, Jesus. Ou não, eu estou bem. Mas por que essa igreja estava nessa situação? Nós lemos, você deve ter reparado. Primeiro, no versículo 38, Pedro diz para eles, se vocês se arrependerem e forem batizados, vocês vão receber a remissão dos seus pecados. Vocês vão ser perdoados. Essa igreja fazia tudo isso porque ela entendeu, eu fui perdoado. Não há mais culpa sobre mim. Eu fui alvo da graça de Jesus. Quem entendeu a graça, quem entendeu que foi perdoado, é impossível que não tenha essas reações. Você tem consciência de que foi perdoado? Ou se você tem, por que você não faz o que o texto está dizendo? Se você faz, não faz mais que obrigação, como diz Jesus, né? Servo inútil. Fez mais que era sua obrigação, tem que fazer mesmo. Mas a igreja foi perdoada. Segundo, ainda no versículo 38, Pedro disse para eles, se vocês se arrependerem e forem batizados, vocês vão ser perdoados e vocês vão receber o Espírito Santo. Por que essa igreja fazia essas coisas? Porque foi perdoada. E segundo, porque tinha o Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo venha sobre alguém e essa pessoa continue na vida pagã que ela tinha. É impossível, ele é o Espírito Santo. Ele vai produzir santidade na vida de uma pessoa.
É inevitável. Então essa igreja fazia tudo isso porque ela recebeu o Espírito, não só a motivação, mas a capacitação. E talvez você diga, mas eu não consigo. O Espírito está aí para te dar forças. Dê o primeiro passo. Mova um pé para aplicar o que Deus manda e o Espírito Santo vai te dar toda a força de que você precisa. Mas não mova um pé. Não faça nada. O Espírito Santo começa a ser abafado. É isso que Paulo diz, para que os Efésios não permitam que aconteça. Não abafem o Espírito, não sufoquem o Espírito. Sejam controlados pelo Espírito. E como eu sou controlado pelo Espírito? Quando você começa a obedecer a palavra de Deus. E aí depois você diz, foi porque eu fiz. Aí Paulo diz, não, foi Deus quem operou em você, tanto querer quanto realizar. Mas você tinha que ter feito alguma coisa. Terceiro, e para mim o principal, está no versículo 43. Em toda alma, em cada pessoa havia temor. Temor. Por que eles faziam tudo isso? Não é só pelas coisas que receberam. Fui perdoado, tenho o Espírito Santo, agora é possível buscar a Deus junto com os outros. Eles faziam porque eles temiam a Deus. Quando não há mais temor de Deus, nenhuma dessas coisas estará presente na vida de uma pessoa. O temor de Deus nos constrange. É reverência, sim, mas também é medo, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é fogo consumidor. E se ele castiga os ímpios, o que ele fará com aqueles que são seus filhos? Ele vai disciplinar, para que vivam em santidade. Temor. Senhor, eu estou aqui porque eu amo fazer essas coisas, mas eu sei também que se eu parar de fazer isso aqui, eu sou teu filho, o Senhor vai pesar sobre mim, a sua mão vai pesar sobre mim. Ai de mim fazer isso, eu não quero, eu temo ao Senhor. Faço por amor, mas também sei do que o Senhor é capaz. Como está a nossa igreja? Nós precisamos de melhorias físicas, logísticas, é óbvio que precisamos. Todo mundo percebe isso. Você percebe. Você que talvez está visitando a igreja, percebe. O senhor olha e fala, meu, está precisando. Você que é membro, olha e fala, está precisando. Os diáconos observam e falam, está precisando. Os presbíteros percebem. Vamos fazendo aos poucos e o que dá. E se você consegue contribuir com mais, contribua. Eu consigo dar um dia de trabalho para fazer isso aqui, então dê. Está esperando o quê? Uma ordem, um pedido? A igreja de todos. Então mova-se. Não precisa de autorização. Se algo na tua casa quebra, você conserta. Se algo na igreja, no prédio da igreja quebra, os outros devem consertar. Alguém é responsável por isso, não é? Coisa estranha isso. Sim, as coisas físicas precisam de melhorias. Mas nós não podemos nos esquecer da prioridade. Quais são as prioridades? Constrangimento pela obra de Cristo. Essa igreja está constrangida pela obra de Cristo? Você realmente pergunta, o que farei? O que fazer? O que também é importante, arrependimento e obediência. A sua vida mostra que você mudou de caminho, que agora você dá ouvidos a Jesus, e o que Ele manda para mim é lei, eu vou fazer. E a perseverança em nos reunirmos. Isso é mais importante. Porque enquanto estivermos com essas três coisas presentes na nossa vida, o prédio vai se ajeitar naturalmente. Porque nós estamos nos vendo, nós estamos nos encorajando e aos poucos nós vamos conquistando as coisas. Mas de nada adianta ter uma baita de uma estrutura, mas não ter corações que amam a Jesus. Então vamos ter os dois, né? Vamos batalhar pela estrutura, mas sem esquecer do que é prioridade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós viemos aqui hoje para ouvir a Tua voz. Tenho plena convicção de que ouvimos. A plena convicção vem do fato de termos diante de nós as Tuas palavras lidas. A Bíblia foi lida. Eu sei, Senhor, que muitas vezes quando nós tentamos explicar a Tua palavra, nós podemos nos equivocar, não ser claros, mas a Tua
tua voz foi ouvida nessa manhã, quando nós lemos a tua palavra. E eu peço para que a leitura e a explicação, mesmo que falha, produza mudança dentro de nós. Que encoraje aqueles que estão fazendo essas coisas, que exorte aqueles que não estão fazendo. E que o Senhor purifique a tua igreja. Que a comunhão dos crentes que se reúnem aqui no bairro Jardim Imperial, nesse prédio, domingo após domingo, seja composta de pessoas que realmente estão interessadas nas coisas do Senhor. E o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor atraia pessoas para que sejam salvas dessa geração perversa. Usa, Senhor, toda a nossa vida para o Teu louvor, para alcançar pessoas, e usa a vida dessa igreja para que isso aconteça também. E para isso nós precisamos estar arrependidos e obedientes. É a minha oração, por meio da Tua obra, naquela cruz, que nós podemos orar. E oramos assim, em Teu nome.